Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Diácono Claudionor Machado e estou mais uma vez aqui contigo falando sobre temas bíblicos. Nós prometemos fazer uma live com um tema interessante que foi dentro da pergunta: se Israel foi ao cativeiro babilônico. Então nós prometemos e agora haveremos de cumprir. Esta live tem por tema: Israel foi ao cativeiro babilônico? É uma questão, uma pergunta que nós vamos tentar responder agora. Antes de mais nada, se você puder, esse vídeo estará daqui a pouco no YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, mande para algumas pessoas. Se você aprendeu alguma coisa, mostre para outros, diga o que aprendeu. Se tem alguma dúvida, mande para nós aí o questionário no PV e a gente vai responder para você, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, porque segunda seria carta, e não é carta, é livro, então é segundo Crônicas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 24 e 25, diz assim o texto: quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. Salomão estava fazendo esta oração na inauguração do templo. Eu vou falar sobre isso aí. Versículo 25. Então, ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. Então, torna a levá-los à terra que lhes tens dado e a seus pais. Segundo Crônicas 6, 24 e 25. Pois bem, a dúvida é: Israel esteve no cativeiro babilônico? Já está conosco aqui a Leia Brito. Oh, minha querida Leia, lá da Brasília. É mais uma candanga, olha. Deus te abençoe, Leia. Saudade de você. E para que nós compreendamos se Israel esteve ou não no cativeiro babilônico, é necessário nós fazermos uma cronologia. Esta cronologia iniciará lá no livro de Gênesis, falando sobre Abraão. Contextualizando anteriormente o texto que nós acabamos de ler, nós temos que o segundo livro das Crônicas, o primeiro e o segundo livro das Crônicas foram escritos por Esdras, e estes livros eles têm por objetivo narrar, com a visão crítica de Esdras pós-cativeiro babilônico, os ocorridos daquela época. Como é que foi formada a nação de Israel, como é que os seus reis reinaram, como é que foi a história de Davi, como é que foi a história de Saul, a história de Salomão e de outros reis que culminaram no cativeiro babilônico. Sendo assim, é interessante que nós entendamos que Salomão então orou ao Senhor, fez um pedido a Deus, e Deus então no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, Deus responde a Salomão. É aquele muito famoso 2 Crônicas 7,14, quando Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e os trarei de volta à terra que tenho dado a seus pais por herança. Então o texto que nós lemos está neste contexto. Porém, para nós entendermos a pergunta e tentarmos chegar a uma solução de que Israel foi ou não ao cativeiro babilônico, nós precisamos primeiro entender de onde vem o nome Israel. O primeiro fator a ser discutido aqui é o nome Israel. Aí nós precisamos ir lá atrás no livro de Gênesis e começar com Abraão, o pai de uma grande nação, o antigo Abrão, que saiu de Ur dos Caldeus, chamado por Deus, para uma terra que Deus o mostraria, que Deus lhe daria essa terra. E de Abraão, seguindo, porque todos conhecem essa história, nós temos aí a existência de Isaque, seu filho, e de Isaque nós temos o
do surgimento de outros dois filhos, que é Jacó e Esaú, onde seria Esaú o primogênito, seria Esaú que levaria o nome de Abraão, mas Esaú trocou isto por um manjar, por um guisado, e Jacó, com muita esperteza, assumiu esta liderança da primogenitura. Isso é fácil de compreender por todos os que estão me ouvindo neste momento. E de Jacó nós temos aí a incidência de 12 tribos, 12 filhos de Jacó. 12 filhos de Jacó que originaram 12 tribos. E nós temos que com Jacó, com os filhos de Jacó, cerca de 73 pessoas descem ao Egito. Nós temos aí agora a família de Abraão, os chamados assim hebreus, porque eram descendentes de Éber, descem ao Egito. Observem bem, eu estou falando de Abraão, eu estou falando dos patriarcas, eu estou falando dos que desceram ao Egito e estou dizendo que aquele grupo é chamado de hebreu. Hebreu é uma questão de sangue. Sangue de Abraão, sangue de Éber, hebreu. E quando eles estão no Egito, já cativos há 490 anos, 390 anos, melhor dizendo, 410 por aí, foi o que foi dito a Abraão, que eles ficariam cativos ali, mas sairiam de lá. Deus então, com mão forte e com braço estendido, conforme está em Êxodo capítulo 1, levanta um libertador. Ô Edemir, seja bem-vindo. Esse libertador de nome Moisés. E Moisés então, depois de um período de sua história, Moisés tira o povo do Egito. Moisés, com o poder de Deus, faz o povo sair do Egito após as 10 pragas, após passarem o Mar Vermelho. Eu estou pulando porque não é o objetivo da live neste momento, eu estou indo mais rápido. E o povo atravessa o Mar Vermelho, e uma estrada que poderia, antes da travessia do mar, demorar 15 dias para chegar em Canaã, acabou se transformando em 40 anos. De sorte que ele atravessa o Mar Vermelho, segue ali à direita em vez de ir para a esquerda, que Jerusalém estaria, Canaã estaria para a esquerda, e eles vão à direita, eles descem em direção ao Sinai. Tem ali o episódio das águas amargas de Mara, tem as codornas que voam, tem tudo isso. Mas quando eles chegam no Sinai, eles então fazem, estes hebreus fazem uma aliança com Deus. Assim, Deus dá uma lei escrita para eles. Temos ali várias pessoas como testemunho, porque anciãos foram levados ao sopé do monte, e ali eles foram testemunhas do acordo firmado com Deus. E a partir daquele momento, eles tinham povo. Quando eles chegam lá, passam agora a ter lei. Eu estou dizendo isso porque para que alguém se torne nação, é preciso ter povo, ter lei, ter costumes e ter território. Sem essas 4 coisas não existe uma nação. E aquele grupo que cresceu muito no Egito, cerca de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas saíram do Egito, pois eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quando eles estão no Sinai, eles eram um povo, e no Sinai eles adquirem a lei, eles adquirem a segunda coisa. E como houve todo aquele problema de Cades Barneia, que os espias olharam a terra e uma grande proporção dos espias disseram que a terra tinha gigantes, somente Josué e Caleb disseram isso, não, tem gigante, mas olha o tamanho do cacho de uva. Por causa disso, o povo ainda ficou mais 38 anos rodando no deserto, isso fechando 40 anos por causa da murmuração. E neste período do deserto, eles adquiriram o próprio costume. Eles começaram a celebrar suas festas, eles começaram a entregar seus sacrifícios, eles adquiriram então o seu próprio costume, um costume diferenciado de todas as nações que existiam já naqueles dias. Tanto que Deus advertiu: vocês não vão agir lá conforme o Eveu, o Ferizeu, o Girgazeu, vocês não vão agir conforme esse povo, vocês vão ter o próprio costume. Então agora existe povo, existe lei e existe costume. Faltava o território. E sob o comando de Josué, depois da morte de Moisés, eles então adentram na terra de Canaã.
eles pisam ali, os sacerdotes tocam na água, o Rio Jordão seca de onde eles estavam para baixo, e dali para cima a água fica ribanceirada, né? A água enche tudo até um certo período, me parece que até lá em Dan, se eu não estou enganado, lá em cima. E eles passam a pé enxuto e entram na terra. Ao entrarem na terra e fazerem aquela conquista daquela terra, Deus então cumpre a promessa de dar-lhes uma terra especial. A terra que já era de Abraão, a terra que já era de Isaac, pois Isaac comprou a terra, Abraão comprou a terra também, já era dele, mas Abraão ainda comprou para que pudesse fazer até cemitério da sua esposa. Isaac também comprou parte da terra e Jacó fez a mesma coisa. A terra era deles, de todas as formas possíveis, a terra era deles. Lembrando que quem deu a terra foi Deus. Eles agora se tornam a nação de Israel. Presta atenção, até entrar em Canaã, eles eram hebreus. Quando eles entram em Canaã, eles se tornam nação independente, se tornam a nação de Israel. Isto porque no capítulo 50 do livro de Gênesis, o patriarca deles chamava-se Israel, que é aquele lá do Val do Jaboque. É o Jacó, que brigou com o anjo, que lutou com o anjo, prevaleceu e seu nome foi mudado para Israel. Por este motivo, em homenagem ao patriarca, a nação adquiriu o nome de Nação de Israel. Irmão José Francisco, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, nós temos aqui agora uma nação. Porém, esta nação ainda não tinha rei. Nós temos que, depois que Josué morreu, viveu, me parece que 110 anos, Josué, se eu não estou enganado, veio o período dos juízes, 302 anos aproximadamente, o período dos juízes, e eles não tinham rei. Depois do período dos juízes, nós temos, começando no livro de Samuel, ou nos livros de Samuel, em 1 Samuel, que Deus então trouxe Saul. Samuel já era juiz, e Samuel foi juiz, sacerdote e governou sobre Israel. E Deus então, o povo queria um rei. Deus apresentou ao povo um rei segundo o coração do povo, com as características dadas pelo povo. O povo queria um homem alto, queria um homem forte, queria um homem bonito. E naquela época quem tinha essas características que sobrepujava os demais era Saul, o filho de Quis. E Samuel então, seguindo a direção de Deus, inclusive no momento da consagração, Saul se escondeu e o Senhor mostrou a Samuel onde ele estava, que ele estava atrás de umas cargas que tinham lá. Então Saul foi ungido rei de Israel. Nós começamos aí agora a nação de Israel. Presta atenção que nós estamos trabalhando sobre o nome Israel. Nós começamos aí agora um período monárquico. Começamos agora um período político. Muita gente critica a política, mas a política está presente na Bíblia desde o capítulo 9 de Gênesis, quando foi dado aos homens o governo humano. Quando os filhos de Noé passaram a dominar sobre a terra depois do dilúvio, que começa a política. Isso aí é um fato. E neste momento agora, a decisão é uma decisão política. Por que uma decisão política? É uma decisão da coletividade. Então, um rei agora vai decidir pela coletividade. O Samuel disse para eles, olha, o rei vai pegar vossos filhos e levar para o seu exército. Vocês vão trabalhar e pagar tributos ao rei. Então, existe uma questão política instalada. E o primeiro nome que foi escolhido para exercer este cargo foi Saul. Saul tinha as características dadas pelo povo. E Saul se tornou rei de Israel. Da nação de Israel, agora nós temos um rei chamado Saul. E está lá no livro de Samuel. Na sequência, após 40 anos de reinado, Deus então, que já havia chamado há 18 anos atrás, Davi, tinha ungido Davi quando criança, Deus então fez com que Davi assumisse o trono de Israel. Era uma promessa. Davi assume o trono de Israel e reina por mais 40 anos. Nós não vamos entrar em detalhes da vida de Davi nesse momento, não é o foco. Davi reina por mais 40 anos. Nós estamos no período do Reino Unido de Israel. As 12 tribos que saíram de lá do Egito, estas 12 tribos agora povoaram o território. Josué colocou cada uma no seu lugar. E essas 12 tribos estavam sobre um só comando político, o comando do Reino Unido. O comando de Saul, agora o comando de Davi. E quando Davi passa, nós temos na Bíblia o comando de Salomão, que também reinou por 40 anos.
Não é que era uma regra reinar por 40 anos, mas cada um dos três reinaram por 40 anos, formando assim 120 anos do Reino Unido. Mas as coisas passam e os filhos assumem as posições dos pais. E quando Salomão estava por morrer, Salomão andou muito torto depois de um certo período. É um homem de tanto conhecimento, mas não conseguiu administrar totalmente a honra que recebeu e acabou cedendo às mulheres e adorando deuses estranhos, e aquilo desagradou a Deus, de sorte que, como todo mundo morre, Salomão morreu. E Salomão então passou o seu reinado para o seu filho Roboão. Só que Roboão não tinha traquejo político, e Roboão deixou de ouvir o conselho dos anciãos e foi ouvir o conselho de uns jovens, seus amigos, e neste período Roboão então disse para o povo que, no que diz respeito à cobrança de tributos, porque Samuel advertiu e o povo agora estava sofrendo, porque Salomão apertou o povo com tributo, muito. O reino de Israel, a nação inteira de Israel, sobre o governo de Salomão, gozou da mais perfeita paz que Israel já teve algum dia. Mas também o fator tributo era pesado, porque o povo, o rei cobrava do povo esse tributo. Desculpa. Aí o Roboão então chegou a dizer para o povo, quando o povo foi reclamar acerca dos tributos, dos impostos, etc. Eu estou usando termos atuais, mas não era este o nome. Tributo é genérico, então na época realmente era um tributo. Ele disse para o povo: olha, vocês acharam que meu pai foi duro com vocês? Eu quero que vocês saibam que os lombos de meu pai, a cintura de meu pai, é mais fina do que o meu dedo mindinho. Eu vou apertar vocês mais ainda. Nesta circunstância, um camarada esperto chamado Jeroboão, filho de Nebate, fez um movimento e conseguiu convencer das 12 tribos, convenceu 10 a seguirem consigo e a deixarem de lado a Roboão, filho de Salomão. Só um instantinho. Desculpa, porque o pigarro vem na hora que a gente nem espera. E neste momento aqui nós temos uma disputa política pelo nome, pelo direito autoral do nome, uma disputa política. Olha, se o nome Israel, reconhecido pelo mundo inteiro, estava ligado às 12 nações, às 12 tribos, era uma nação com 12 divisões, Roboão então conseguiu levar para o norte 10 dessas 12 divisões. Ao sul ficaram 2. Então somente 2 tribos, a principal delas, Judá, ficou embaixo com Roboão. E Jeroboão, desculpa, eu falei Roboão, Jeroboão levou 10, conseguiu dominar, conquistar as 10 do norte. Sendo assim, 10 é mais que 2, o nome Israel ficou com as 10 tribos do norte. Ao sul ficou Judá. E quem estuda a Bíblia Sagrada, é bom na hora que for estudar os profetas, entender quais profetas são do reino do sul e quais profetas são do reino do norte. A Bíblia do Instituto Pentecostal, ela tem quadros que mostram isso. E outros livros também, eles mostram isso com muita clareza. No YouTube, se você buscar, você vai encontrar. E aí vocês vão perceber, ou nós perceberemos, que os profetas eram distinguidos: profeta do norte, profeta do sul, profeta de Judá, profeta de Israel. Eles eram distinguidos, não tinha problema com relação a isso. Inclusive, o estopim, assim, o gatilho que fez com que estes profetas surgissem foi a idolatria, porque quando Jeroboão, filho de Nebate, pegou as 10 tribos que estavam ao norte, Jeroboão então ele quis fazer com que o povo não voltasse ao sul para cultuar, para ir ao templo, porque poderia ser que lá naquela condição o povo não quisesse mais o seu governo, etc. Aí o Jeroboão autorizou que o povo então fizesse locais de adoração. Fez um lá no extremo norte, em Dan, e fez outro próximo do extremo sul, em Betel. Mas isso dentro do território das 10 tribos, do território agora da Novel Israel. O que ocorre? Nesta circunstância, ele autorizou e a idolatria entrou no meio do povo.
Tendo a idolatria entrado no meio do povo, Deus então começa a enviar os profetas. A idolatria permeou não só o norte, mas permeou também o sul, as duas tribos. E os profetas começaram a ser enviados por Deus para dizer qual era a sua vontade, dizer que ele não gostava daquela idolatria, tal. Neste contexto, nós temos 2 profetas que merecem destaque. Lá no norte, nas 10 tribos, em Israel. Os reis de Israel têm uma linha, os reis de Judá têm outra linha. E lá surge o profeta Jonas. Jonas era do reino do norte. E Jonas profetiza acerca de uma destruição da parte de Deus. Jonas nem queria ir, vocês conhecem a história, mas Deus não destrói os ninivitas, que não são de Israel, são lá de fora, de fora do território de Israel. Depois tem outro profeta de nome Naum. Naum também profetiza. De cá, Jonas vai até lá. Já Naum não. Naum fica cá profetizando acerca deles lá. E a profecia de Jonas é que eles seriam destruídos, porém eles não foram. A profecia de Naum é que como eles tiveram uma chance de Deus e desobedeceram, lá em cima os ninivitas seriam destruídos. Como assim seriam destruídos? Alguém viria para destruí-los. E este alguém era justamente Babilônia. Aguente aí, deixa eu explicar com calma. Nós temos 10 tribos aqui e temos 2 aqui embaixo. Só que paralelo a essas 10 tribos tem uma cidade chamada Nínive. E Babilônia viria para destruir também Nínive. Ocorre que, antes de Babilônia vieram os assírios e invadiram o território das 10 tribos. Ou seja, invadiram o território de Israel, não de Judá. O nome Israel agora pertence a eles. É igual à cidade que eu moro, Luiz Eduardo Magalhães. Até 1999, Luiz Eduardo Magalhães. 2000, tá ruim, viu? Até 1999, Mimoso do Oeste. 2000 em diante, Luiz Eduardo Magalhães. Então o nome Israel era agora das 10 tribos. Os irmãos podem ler com calma. Ficou difícil aqui, mas eu vou conseguir, eu vou continuar. Os irmãos podem ler com calma que vão perceber que os profetas não se confundem nesse sentido. Às vezes nós, quando estudamos a Bíblia, nos confundimos. Mas é necessário você saber quem é que está profetizando, o que está profetizando, quando está profetizando e por que está profetizando. Toda vez que você lê a Bíblia, 5 coisas você tem que extrair. Tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. Se você não extrair estas 5 coisas, você não será bem-aventurado, não conseguirá entender, não conseguirá explicar, não conseguirá pregar. Pois bem, os assírios vieram e invadiram as 10 tribos. Deixa Nínive quieta lá por enquanto. Invadiram as 10 tribos. E pegaram o povo que estava cá nas 10 tribos, levaram para fora e trouxeram um povo de fora e colocaram no lugar das 10 tribos. E essas 10 tribos se acabaram por lá. Israel, o nome político Israel, se acabou por lá. Não retornaram mais. É por isso que nos dias de Cristo tem aquela intriga entre judeus e samaritanos. E aí você vai prestar atenção no detalhe. A mulher lá, a prostituta, ela diz bem assim: como é que sendo você judeu, não é sendo você israelita, como é que sendo você judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? E isso para mostrar que existia uma intriga, uma briga antiga, porque ela estava no território onde era Israel, mas ela falava com Jesus que era judeu, era a nação agora, uma nação inteira, a nação de Judá. A nação de Judá agora estava ali. Pois bem, futuramente isso se deu, eu fiz uma anotação aqui, em 722 a.C. Se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar 722 a.C., as tribos do norte, as 10 tribos, o Israel sendo invadida pela Síria. E você vai encontrar isso na Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 6, e no capítulo 18, no versículo de número 11. Eu quero aqui parabenizar 2 irmãos, que é o Ney Rocha e o irmão, me passou o nome agora. Os 2 acertaram, eu fiz uma pergunta na rede, irmão Mauri, Deus abençoe vocês, os 2 acertaram. Eu fiz a pergunta na rede social
de se Israel havia se ido ao cativeiro ou não, e ambos responderam. Parabéns a vocês. Então, repetindo, 2 Reis 17, 6 e 2 Reis 18, 11 fala deste cativeiro assírio. Pois bem, restaram 2 tribos. De 10, restaram 2. E essas aqui são Judá. Politicamente, essas 2 tribos não são Israel. Essas tribos não são Israel, politicamente falando. Na essência, a oração que Salomão fez, que nós usamos como base, em 2 Crônicas 6, 24 e 25, envolve também essas 2 tribos. Porque a oração foi feita para as 10 tribos, as 12 tribos juntas. Então, envolve também essas 2 tribos, certo? E o nome de baixo ficou Judá, porque Judá era a tribo proeminente, era a tribo de Davi. Então era uma tribo de destaque. Ao norte eles levaram o nome político Israel, mas embaixo as 10 tribos permaneceram com o nome Judá. Pois bem, idolatria também continuou cá embaixo. A idolatria começada lá com Jeroboão, filho de Nebate, também continuou no Reino do Sul, nas 2 tribos. O que ocorre é que em 586, a invasão assíria foi em 722, em 586 a.C., Nabucodonosor invade Babilônia, invade Jerusalém. Nabucodonosor, vindo de Babilônia, invade Jerusalém. Isso você vai encontrar no livro de Jeremias, capítulo 52, versículos 24 a 30. Você vai encontrar isto aí em Jeremias. E quando ele invade, ele leva agora estes judeus cativos para a Babilônia. Preste atenção que eu estou utilizando agora uma nomenclatura política. Israel já não existe mais. O nome Israel, que também pertence às 2 tribos, mas que fora tomado por causa de questão política. Ô Nerisalto, seja muito bem-vindo, Pai do Senhor. Nerisalto está lá em Alagoas, grande obreiro, grande escatólogo, ou escatologista, como ficar melhor, né, Nerisalto? Seja bem-vindo. Então o nome Israel, que era um nome político, já não existia mais. Eles foram para o cativeiro assírio e ficaram por lá. Mas como o nome também era das 2 tribos de baixo, porém politicamente não era mais chamado de Israel, para não haver confusão, era chamado de Judá. Judá é o reino de Judá, o reino do sul, foi levado por Nabucodonosor em 586 para o cativeiro babilônico. E lá em Babilônia eles passaram 70 anos cativos. Eles foram em 3 levas, eles retornaram em 3 levas. Aí nós temos vários profetas deste período. Nós temos Jeremias, que é da transição. Nós temos Ezequiel, que começa a profetizar ainda estando em Israel e continua profetizando, ainda estando em Canaã, ainda estando em Judá, digamos assim, e continua a profetizar quando está lá no cativeiro babilônico. Aí nós temos aí de Daniel, etc. Daniel é outro profeta que profetiza durante o cativeiro babilônico. E nós temos as histórias de Esther, né? Esther é uma história que se passa dentro do cativeiro babilônico, inclusive no final do cativeiro babilônico. E este povo então depois retorna. Quando eles retornam, 70 anos depois, eles retornam agora com um plus, com algo a mais. Aqueles que eram hebreus e depois se tornaram israelitas, lá no cativeiro babilônico, eles adquiriram a religião judaica. O judaísmo surge depois do cativeiro babilônico, e o cativeiro babilônico foi uma medida que Deus utilizou para erradicar a idolatria que foi implantada por Jeroboão, filho de Nebate, por questões políticas, quando ele assumiu as 10 tribos do norte de Israel, quando ele, naquela manobra, conseguiu ficar com elas. Pois bem, quando eles retornam do cativeiro babilônico, inicia-se um período agora chamado de quem retornou não foi Israel, quem retornou foi Judá. Então a resposta à pergunta se Israel esteve no cativeiro babilônico depende do ponto de vista. Se você partir para uma temática política, não. Israel não esteve no cativeiro babilônico. Quem esteve no cativeiro babilônico foi a nação de Judá. Não foi a nação de Israel, foi a nação de Judá que esteve no cativeiro babilônico. Se você partir para a oração de Salomão, que nós já citamos aqui, 2 Crônicas 6, 24 e 25, sim, porque as 12 tribos também são 10. Entendeu? As 12 tribos também são 2, melhor dizendo.
as 2 tribos, ela faz parte das 12. Então a oração foi para que o povo voltasse. E ali eles estavam unidos, eram as 12 tribos, a oração foi para as 12. 10 se perderam, mas 2 permaneceram. Então na essência sim, mas só que politicamente falando, eles neste período eram Judá, não eram mais Israel. Agora observe que coisa interessante. Eles voltam do cativeiro e aí nós temos na Bíblia uma coisa chamada de período interbíblico. Porque a partir do momento que foi dada a ordem para que os muros da cidade fossem reconstruídos lá por Neemias, o anjo profetizou para Daniel que 70 semanas estavam, o anjo Gabriel, 70 semanas estavam, depois de Daniel 10, né? Estavam determinadas para que o santo, a abominação fosse encerrada e o santo sentasse no seu trono, parafraseando. E este tempo vem correndo e nós chamamos isso de período interbíblico, são as 70 semanas de Daniel, nós temos ali um período interbíblico e nós temos agora partes que nós já somos mais afeitos a ela. Quais partes são essas? Nós temos o período do ministério de João Batista, que no final do livro de Malaquias fala que João Batista vem, mas ainda é Judá. Aí João Batista vem, João Batista é o precursor do Messias, o Messias vem também, o Senhor Jesus Cristo, eles não recebem. Nós temos todo o Novo Testamento, nós temos o ministério de Jesus, nós temos os 4 evangelhos. Posterior a isso, nós temos o período apostólico, preste atenção que eu estou pulando para que você entenda onde eu quero chegar. O período apostólico que vai até o ano 100, com a morte do apóstolo João. E depois disso nós temos a patrística, a escolástica, a Idade Média, o Iluminismo, o Renascentismo. Chegamos então ao século XX. Século XX, de 1901 a 2000. E estando nós no século XX, Israel ainda não é mais nação, os judeus, melhor dizendo, não são mais nação, eles não têm mais esse privilégio, esta autonomia política que eles perderam quando Nabucodonosor, em 586, conforme nós já citamos, invadiu e os levou cativo. Mas quando chega no dia, vai depender agora do ponto de vista, 18 de abril de 1948 ou 14 de maio de 1948, aí existe uma pequena discussãozinha, porque o decreto realmente foi em 18 de abril, só que a comemoração pelos judeus é em 14 de maio, então eu não sou, pelos israelitas, eu não sou nem israelita, como é que eu vou discutir, mas ou 18 de abril de 1948, ou 14 de maio de 1948. Um brasileiro esteve na ONU e após a Segunda Grande Guerra Mundial, após todo o antissemitismo de Hitler, após o Holocausto, eu tenho um livro muito interessante nesse sentido que diz: o Holocausto, onde Deus estava? Após tudo isso, presidindo a ONU, um brasileiro de nome Oswaldo Aranha, enviado por Getúlio Vargas, ele então declara Israel como nação independente. Aquela nação que ainda permaneceu lá sendo judeu, né, a nação de Judá, a tribo o reino do sul, que foi cativo, que retornou do cativeiro, que suportou o período interbíblico. Aí tem os macabeus, tem os greco-macedônios, tem toda uma história nesse meio aí que eu não quero falar isso, né? Começa com o Império Babilônico, que vai naquela estátua de Nabucodonosor. No ano 70, já da era cristã, no período apostólico, o Império Romano, governado por Tito, ele invade a cidade de Jerusalém, destrói os judeus, deixando-os em ruína mais uma vez, o templo principalmente, deixando só um pedaço do muro lá do templo. Eles passam daquele período até 1948, quando mais uma vez Israel, agora as 2 tribos, que eu disse que são Israel de essência, mas não são Israel de nome, porque o nome ficou politicamente com as 10 tribos que foram destruídas pela Assíria. Essas 2 tribos recebem o reconhecimento de que eles são o mesmo Israel que estava lá atrás, quando foi fundado, estabelecido sob o comando de Josué, depois de passar pelo deserto. Sendo assim, eu tenho a satisfação de começar a encerrar essa live voltando à pergunta: Israel foi o cativeiro babilônico? Aí eu te digo, se foi o Israel político, a resposta é não.
Inclusive você vai ler ali os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são pós-cativeiro. Você vai ler Esther, que está dentro do cativeiro. Você vai ler Daniel, você vai ler Ezequiel, e você vai perceber que não, eles não se referem mais à nação de Israel. Quando falam dos filhos de Israel, Judá também faz parte dos filhos de Israel. Judá é um dos filhos. Então, politicamente falando, não. Você não vai encontrar os profetas, até de uma forma ética, dizendo, Israel no cativeiro. Não, não. Agora, se for tratar da essência, sim. Porque eles são filhos de Israel e, passado todo esse período, em 1948, estas tribos perdidas já, quase sem força alguma, de uma hora para outra fazem cumprir Isaías 66, verso 8. De uma hora para outra se tornam uma nação independente. E aqui eu concluo para te dizer um negócio interessante. A Bíblia nos diz que nós devemos olhar para a figueira. Aqui de onde eu estou, Israel está nesse sentido aqui, ó. De onde eu estou, Israel está nesse sentido. A Bíblia nos orienta que devemos olhar para a figueira, que quando ela começar a dar frutos, sabemos que está próximo o verão. Sendo assim, desde 1948, seja 18 de abril ou 14 de maio, que é quando comemoram, Israel voltou a dar fruto, e isto só implica em dizer que, estando no cativeiro ou não, que esses estiveram no cativeiro. Esses eram os judeus, a tribo de Judá, a nação de Judá, o reino do sul, estes que agora são reconhecidos, inclusive politicamente, como Israel, começaram a dar frutos, e isto só aponta para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Respondendo mais uma vez, se for tratar politicamente, não, Israel não teve um cativeiro babilônico. Israel foi destruído pela Assíria. Mas se for tratar de essência, sim, eles estiveram, porque eles fazem parte dos filhos de Abraão, dos filhos de Isaac, dos filhos de Jacó. Eles também fazem parte das 12 tribos. Deus te abençoe. Esta é a nossa curiosidade de hoje. Compartilhe, curta, se inscreva, mande outras dúvidas e estaremos comentando a respeito. E isto é bom para que quem estiver estudando a Bíblia faça a devida interpretação. Um abraço, ficam todos na paz do Senhor. Nerisvaldo, Jesus te abençoe.